é quem sabe qual a razão do dia, da noite escura, do sol, da amplidão, quando a aurora vem chegando, venha sorrir o dia, e assim todas as coisas lhe obedecem. Quando, porém, a noite cai e as trevas invadem nosso lar, e suave calma invade a alma, dando-me paz. Assim meu ser medita em oração. Oh, Pai, Deus, somente Deus é quem sabe qual a razão do dia, da noite escura, do sol, da amplidão, quando a aurora vem chegando, venha sorrir o dia, e assim todas as coisas lhe obedecem. Quando, porém, a noite cai e as trevas invadem nosso lar, e suave calma invade a alma, dando-me paz. Assim meu ser medita em oração. Oh, Pai, assim meu ser medita em oração. Oh, Pai.
dia com Jesus. Nós temos algumas perguntas. Talvez, se tivesse tempo, a gente poderia responder até melhor, né? Uma cristã pode usar tranças no cabelo? Eu sei que no Velho Testamento quem usavam eram as prostitutas. Uma cristã deve usar? A pessoa pede, assina e pede para não dizer seu nome. Não precisa pedir não, que eu nunca digo. É bom sempre que todas as cartas, todas as perguntas sejam assinadas. E eu nunca digo o nome da pessoa, não é? Podem ficar tranquilos. Podem assinar. Bom, aqui o termo ao pé da letra deve. Não deve. Deve não. Quer dizer, dever, quer dizer, tem que usar, né? Então, deve usar, não. Mas eu entendo a pergunta. Essa pergunta foi feita para o irmão Branham. E ele citou exatamente a escritura que Paulo cita em relação a tranças. Não é bem nem no Velho Testamento. Paulo disse lá em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9, não é? 2, 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Agora, o irmão Branham disse assim que, naquele tempo, mesmo no tempo de Paulo, uma prostituta era identificada, ela tinha que ser identificada por todo mundo quando ela saísse lá fora. Quase em épocas não muito remotas atrás, quase todas as modas, como até hoje, são lançadas primeiramente por prostitutas, efeminados, homossexuais e coisas, são os especialistas nessas coisas de moda, de coisas, não? Eu estava me lembrando de que quando saiu a saia justa, era só mulher perdida que usava primeiro. Depois entrou na sociedade com muito repúdio mesmo, pela igreja, mesmo a igreja católica, como aconteceu com a mini saia, calça esporte, short, essas coisas. Eu encontrei lá em São Paulo, na Catedral da Sé, uma placa na porta da catedral: é proibido entrar de calça esporte e de short aqui. Isso no princípio. Depois, então, vai relaxando tudo. As coisas começam sempre assim. Quanto às joias, se uma pessoa quer usar um anel, uma meia aliança, uma coisa, normalmente as pessoas, as mulheres, têm joias. Elas não têm que usar todas as joias ao mesmo tempo. Por que não usa um, deixa aquele outro guardado e vai sempre tendo uma novidade, não é? Se tem muitos, é abastada, tem condição. Agora tem que encher os dedos, né? O punho. Só está faltando a orelha, não sei porquê, qual a diferença que faz, né? Só está faltando a orelha, os brincos. Qual a diferença que faria, né? Já que as mãos podem ficar cheias, por que a orelha também não pode? Então, essas coisas o profeta balizou sempre pelo centro. Você vê que depois ele foi lá e comprou um colar para a esposa dele. A irmã Meda não ficou com aquele colarzinho no pescoço dia e noite e dormia com ele. E onde ia, porque foi meu marido que deu. Ela usava em caso especial, coisa assim. Parece estar contrariando, né, as Escrituras.
É que eu sempre digo, espera seu marido te dar um também, né? Seria muito bom. Eu não teria nada contra, porque o profeta não teve, né? Agora, a questão da trança, mais objetivamente, ele usou essa escritura, usou esse motivo e citou o motivo pelo qual Paulo disse para não com tranças, porque a mulher era identificada. Naquele tempo, se ela era de mulher de vida livre, perdida, ela tinha que ser identificada. Não podia pegar água junto. No caso da samaritana, ela não entrava na sinagoga e assim por diante. Não era misturado como hoje. Ninguém sabe quem é, quem não é, quem é quem não é quem, né? Mas lá ela tinha que usar a trança e florir os seus cabelos enquanto saía na rua. Então era uma identificação, era identidade. Eu sou uma mulher livre. É uma polêmica que há, a irmã preste bem atenção, mesmo dentro do plenário. Porque vocês sabem que há pastores que vêm por um ângulo, outros já vêm por outro, e é isso que traz realmente o centro da coisa. Chega-se a uma conclusão seguinte, que com a revelação que eu tenho do fato, com a revelação que eu tenho, aí eu usaria aquilo que o irmão Branham usou uma vez, pelo menos uma vez. Se eu fosse uma irmã, eu não usaria trança. Não trançaria meu cabelo. Pelo sim, pelo não, porque ele deixou assim um tanto polêmica a resposta. Ele era muito... O profeta, quando ele fechava um assunto, ele batia o pé e acabou. Batia o cravo, pronto. Mas outros ele deixava assim, né? Então, nós temos chegado a essa conclusão, às vezes. Há muitos que acham que não deve ser. Deve ser a critério de cada um que lê a Bíblia, que lê a mensagem. Mas se for deixar assim todas as coisas, acho que o pastor tem que ter resposta. É como comprar, vender dia domingo e coisas assim, trabalhar voluntariamente dia domingo, programar coisas para o dia domingo. Isso aí, será que tem que ser de berço para poder entender? Mas a igreja é berço. O irmão Branham não abriu mão disso. Ele disse, é um desrespeito à ressurreição de Cristo. Ele chegou a dizer, o que Deus não me der durante os 7 dias, eu não quero no domingo. Chegou a dizer assim, com todo o respeito pelos que trabalham circunstancialmente, empresas e coisas, não é? Isso aí é uma outra coisa. Agora, há pessoas que nunca pensam, nem oram, nem sentem elas são acomodadas sobre aquilo. Quanto à conduta dos noivos na mensagem, pode ter toda a liberdade, simplesmente porque estão noivos? Olha, isso aí está mais do que explicado. Cada pessoa dá o valor a si próprio que ela tem. Isso é uma coisa universal. Chama-se amor próprio, autovalorização, autopreservação, autoestima, não é? Não envolve somente a parte espiritual do casal, da moça, do jovem. Envolve uma questão até de princípio, de objetividade, de objetivo em relação ao casamento. Há pessoas, moças, principalmente o lado da mulher, que é o mais tangente, não é? Muito embora diante de Deus não haja diferença. Que falam, estabelecem dentro de si
que, como o profeta disse, se Deus não me der nos 7 dias, no primeiro dia da semana, que eu não quero. Então, há moças que elas pensam assim, se Deus me deu um casamento, vai ter que ser assim até o dia do casamento. Senão, eu não quero. Já outras se deixam levar pelo vento, sabendo que há prejuízo, tanto assim que, se houver uma queixa comprovada na junta, a junta poderá impedir aquele casamento na igreja. A igreja de fazer aquele casamento, conforme for a conduta daqueles jovens. A junta pode impedir aquele casamento, da igreja fazer o casamento. Mas isso vai muito de como a pessoa está encarando o seu casamento, o seu futuro, porque um noivado pode ser desmanchado até no último dia. Até 1 hora antes, 10 minutos, até na hora lá do casamento. Ele pode ser desmanchado. A questão de como fica aquilo depois é outra parte. Mas a juíza, o juiz lá, eu vi a juíza nesse caso ali, já 2 que eu fui lá ver, ela diz, é de gosto? É de gosto? Então o noivo, a noiva tem que responder, é de gosto, eu quero. Todo mundo sabe disso. Mas se eu disser ali não, ela não casa. Então a coisa, até no último segundo, está ainda condicional. E na aparência, quer dizer, na ordem social, e por que não dizer mesmo na integridade pessoal, quem leva o chumbo mais grosso é a mulher. É ela que leva. Então não é questão de tabu, de coisa, é questão de preservar. A maneira que muitos olham, que irmãs e irmãos olham, é uma maneira farisaica, legalista. É uma maneira até má aos olhos de Deus. Agora há outros que olham pelo prisma correto. Nós vamos caminhando para isso, para a questão de princípio. Princípio. A mãe legou o princípio, o pai lega princípio, a igreja lega isso, a mensagem, a Bíblia, não? A igreja não lega nada, porque ela não tem igreja santa. Quem é santo é o Espírito Santo, é a Bíblia, é a mensagem. Mas a Bíblia, então você não pode deixar, nesse caso aqui, irmã, de se influenciar. Porque a filha do pastor, a filha do diácono, ficou noiva e beijando na vista de todo mundo, e aquela coisa toda, ou sozinhos, ou separados. Não, você não deve deixar ser influenciado por essa naturalização que há. Aí já vem uma questão de princípio, de autoestima, de objetivo, de coisa. Não é uma coisa. Por quê? Ora, se vai casar, porque quando, pelo menos para a razão, se não pode casar, se abrase, né? Invertendo o que Paulo disse, que é melhor casar do que abrasar. Mas se não pode casar, então que se abrase. Mas se pode casar, para que abrasar? Eu venho a história do velho português lá de Brasília, do Corpo Bombeiro. No Brasil, se pode fazer errado, para que fazer correto? Quer dizer, pode fazer de qualquer maneira, tudo está bem, tudo está bem. Mas se pode fazer correto, para que fazer errado? Se você pode manter isso até o fim, até o último grande dia da festa, de uma forma que depois você enfrenta com uma boa consciência, para quê? Agora, eu não estou falando de mim, eu não respondo, não é de mim, porque eu não sei que seria eu, quem sou eu, mas estou falando
A estrada é essa, aquela coisa. A estrada para Brasília é essa aqui. Eu acho que fica bem respondido. Mas no fundo é a questão de autoestima. Essa naturalização que está aí na televisão, nas esquinas, ela é moderna, ela é diabólica, ela não é de Deus. E por isso é que o casamento não está valendo nada mais. O casamento não vale mais nada. Não está valendo mais nada, não tem valor nenhum. Por quê? A coisa mais fácil tem é casar. Começa aqui, com separação universal de bens. Começa por aí. 1 ano de separação comprovada, divórcio, pode casar de novo, pronto. Então, deixou de ser aquela coisa que tem que raciocinar, abalizar, por quê? Depois fica complicado o resto da vida. Agora, estou falando em termos naturais, sociais. Porque não deixou de ser, não. Uma vez casado, casado para sempre. Isso é certo. Uma vez casado, casado para sempre. Eu admito, à luz da palavra, que muitos casamentos morrem, acabam. Mesmo para a mulher. Isso é a dose forte, é tutano. Mesmo para ela, em certos e determinados casos. Aquele homem morreu. Não há esperança. É claro, eu seria o ignorante se não visse isso em Casamento e Divórcio, na Bíblia Sagrada, na mensagem Casamento e Divórcio, lá onde desceu o pilar de fogo. Agora, diante de Deus, não está, diante de Deus não está como está na sociedade. Isso é que tem que botar na cabeça. Existe uma propaganda que diz, ponha isto na cabeça. Sempre, ela é antiga aqui em Goiânia. É um negócio de uma solda aí. Ponha isso, você botar solda na cabeça. Pessoa... Ponha isso na cabeça. Parece que é uma propaganda que seria mais cabível para uma outra coisa, assim, mais... Né? Mas solda... Mas muito bem bolada, como dizem, não é? Ponha isso, o irmão Zezinho lá está rindo, ele sabe o que é. Ele trabalha com isso, né? Então, ponha isso na cabeça, que diante da sociedade está do jeito que está, mas diante de Deus não. Aí é que vem a questão do princípio espiritual, do novo nascimento, coisa assim. Agora, ainda, por favor, me responda uma pergunta. O dinheiro que meu menino manda, eu dou de oferta ou pago o dízimo? A irmã assinou também o seu nome. É tão bonito, o meu menino manda, né? Quantos meninos aí mandam dinheiro para a mamãe? Eu estava lembrando essa semana do poder aquisitivo de alguns tempos atrás. Isso tem mais de 15 anos atrás, eu engraxava. Às vezes numa festa de Trindade, uma vez eu ganhei, ao final das contas, com minha mãe, nós contamos 100 cruzeiros. Ó, é assim que clareava até escurecer. Pegava aqueles roceiros, cercava e falava, vamos engraxar a botina, senão a moça não olha para você. O homem começa pelos pés. Você sabe o que é mesmo? Você pode olhar um sapato sujo e tal, a moça é assim. Já pensou a moça com aquele sapato sujo, aquele dedão cheio de tiririca? Agora você vê que pé assim, bonitinho, fofinho. Mas não é verdade? É. Então o poder aquisitivo era muito grande. Eu terminei com falta de ar, terminei na cama. Mas a mamãe dizimava aquele dinheiro. Eu aprendi isso. É o tempo do quatrocentão que você escrevia na parede com ele, porque era prata. E eles pegaram os R$500, tambores no tempo de Getúlio Vargas,
tambores sendo levados para o exterior, aí não vou dizer o país, porque estavam extraindo o ouro que tinha no dinheiro. Saudade, palavra triste, né? E vai, se vão. O pão cheirava na padaria, então eu falava, vovô, né? Ele tirava um lenço sujo, mascando fumo, e desamarrava a ponta do lenço, e lá estavam os centavos. Ninguém conhece mais o que é centavos. Agora, no real, vai ter que ter centavos, né? Esse plano de laboratório que vai ter, até passar a eleição, vai dar certinho, vai ser uma beleza. Mas contanto que nos salve do outro abismo, né? Do abismo maior, tá até bom, vale a pena. Então, aquilo ali, o centavinho ia, comprava o pão, dava para comprar pão e coisa assim. Mas, o que é que eu estava falando? Eu dou de oferta o dinheiro que ele manda? Não é assim, não. Aí eu tenho que explicar, é o assunto que a gente mais evita aqui, né, do dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquela importância que você recebe como lucro, que chega nas suas mãos. Então, de 10 você tira uma parte, você fica com 9 e uma é do Senhor. O irmão Branham queria devolver para uma viúva o seu dízimo. Deus disse para ele, não tire a bênção da minha serva. Não tire a bênção da minha serva. Quer dizer, sem afetar ninguém aqui, porque aqui eu creio que ninguém tem esse tipo de problema. Mas, se tratando, como eles dizem fora, que virou vício de linguagem a nível Brasil, os que ganham menos é que são mais dizimistas. Os que são mais abastados, apesar que o batista, para ser batista, tem que ser dizimista. Cada batista é um dizimista. Ele não pode ser batista sem ser dizimista. É uma condição imprescindível. Mas então, a senhora, esse é o dízimo, a senhora não tem como aumentar nem diminuir. Aumentar, tudo bem, é questão de fé, mas diminuir. Eu não tenho como perdoar a pessoa, dizer, não tem importância, fica a pessoa só precisa. Lá em Brasília, quando eu estava na igreja, lá tinha uma viúva, eu fui tão bem criado nesse sentido, que eu disse para ela, irmã Olímpia, a senhora vai entregar o dízimo, sim. E eu vou devolver, eu vou dar uma ajuda para a senhora de 10% a mais. Só vai dar 10, a igreja vai te dar 20. Então ela não deixou de ser dizimista mais nunca, porque ela dava 10 e ganhava 20. Mas eu queria fazer questão que ela fosse dizimista. E a primeira bênção que ela recebeu foi a libertação de um filho dela que não deixava o culto em paz, de jeito nenhum. E eu chamei o filho dela lá na frente, mandei ele ajoelhar e ficar bêbado lá, perturbando as moças, as irmãs. E deu uma surra de Bíblia nele, até dizer, gente, desse jeito vocês me matam. Ele nunca mais quis aquilo, entrar na igreja bêbado. Começou por aí a bênção dela. O irmão Branham disse, faça a prova de Deus. Disse e o irmão Branham também disse. Agora, a oferta, então, é uma questão de coração. É como sentir, essa que passa aí, a oferta alçada. A pessoa sente no coração, é uma questão de fé. Tanto é assim que, nos Estados Unidos, questão de princípio, a igreja é sustentada, agora mesmo perguntas e respostas que saiu, o irmão Branham sustenta isso. A igreja é sustentada pelas ofertas, dízimo não é para isso. Dízimo é de única e exclusiva administração do pastor. Agora aqui, nós temos que botar o dízimo. Quer dizer, eu dou o meu dinheiro que Deus põe na minha mão para a administração, para arcar com as responsabilidades locais e nacionais, programas, fitas, subsidiar fitas, essas coisas todas, né? Por quê? Porque a oferta aqui não é como lá.
Mas a oferta lá dá para sustentar toda a obra material da igreja. Pagar luz, telefone, construir essa coisa toda. Dízimo não é para isso. Sendo o dízimo do pastor, então o pastor põe à disposição da igreja para fazer isso. Aqui. Então, irmã, fica bem explicado. O dinheiro que ele manda para a senhora, se ele manda, vamos dizer, 1 milhão, a 10ª parte de 1 milhão, 100 mil. Então, 100 mil é do Senhor. Aquilo não é seu. 900 é seu. Dos 900 é que a irmã, segundo o seu coração, tira da oferta, segundo o seu coração. Acho que fica bem explicado, se não fica? Se não fica dúvida. Bom, por hoje é só. Perguntas. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Rogo-vos, pois eu, começando no primeiro versículo de Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai. E por todos, Filho. E em todos, é o Espírito Santo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Senhor Deus, nós estamos diante de um espelho. E queiramos ou não, nós temos que ver as nossas rugas, nosso envelhecimento, mesmo se tratando das pessoas mais novas. O espelho real não pode negar. E essa palavra é o espelho real. Nós estamos diante dele, com todas as nossas rugas, nossas carrancas, nossas dificuldades, mas estamos diante dele. Estamos na tua presença. Invocamos o teu nome. Pedimos perdão dos nossos pecados. E queremos dizer que nós cremos em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é do Espírito. Não cremos em nada que não seja verdadeiro.
Em nome de Jesus Cristo, aceita, portanto, a nossa fé. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Bom, essa leitura aqui põe, de fato, uma base para continuarmos o estudo desta mensagem, a influência de um homem sobre o outro, a partir do parágrafo 70. Conforme já observamos, o mundo vive sob influência. Influência. E por isso as pessoas bebem as mesmas bebidas, os mesmos refrigerantes, comem às vezes as mesmas comidas. Não é só por uma questão de sustento, é uma questão às vezes de influência. A influência, conforme nós estamos estudando, pesa grama por grama na balança da vida, começando lá do berço. Vimos onde chegou Abraão Lincoln por causa da influência de sua boa mãe, sua mãe cristã, que lia a Bíblia com ele ao lume da fogueira. Ensinou a ele temer a Deus. O profeta chegou a dizer que ele foi um homem de Deus, levantado por Deus. Sendo assim, o maior presidente que já houve no mundo. Aqui no parágrafo 70, ele diz: eu falo para o mundo inteiro, vocês sabem, para os homens de negócio do Evangelho completo em volta do mundo, organizando sedes locais. E há não muito tempo atrás, quando eu creio foi em Kingston, Jamaica, quando tinha um Castro e todos eles ali nesta reunião, ou tínhamos ido até o seu local, essa é a maneira que foi, e as pessoas célebres de todas as partes das ilhas estavam ali. E aqueles homens de negócio, ou de negócios, estavam tentando pregar o Evangelho. Ele está fora do seu lugar. Nós, pregadores, temos dificuldade suficiente para manter isto em nível. E eles usam toda influenciazinha que possam encontrar e toda técnicazinha desta maneira e daquela maneira, e mantém isso tão confuso que não se sabe o que fazer. Vejamos aqui o parágrafo 72. Eu disse: irmãos, há algo errado. Vocês, companheiros, são homens de negócio, em primeiro lugar. Vocês não entendem a aproximação. Vocês não entendem a aproximação para o ministério, porque o ministério é um dom chamado de Deus. Deus tem colocado na igreja primeiro apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Deus estabeleceu-os ali para o aperfeiçoamento da igreja. A menos que haja o ofício naquele homem para aquele determinado fim, ninguém deveria colocar uma causa na sua mão. A menos que haja um ofício comprovado. Por quê? A essas alturas, nós temos encontrado homens que não têm condição nem de serem pastores. Suas famílias não lhe dão a mínima condição, a mínima pelo menos a mínima, de 1 Timóteo 3, pelo menos o mínimo, não é o máximo não, a totalidade não.
No entanto, querem ser julgadores da obra. Quer ser julgadores de ministros. Passando assim também para irmãs e irmãos, o laico, os leigos. E você passa a ser uma julgadora de causas. Um julgador de causas. Isso foi tão sério na Bíblia, na igreja primitiva, que Ananias e Safira não teriam morrido se ali não estivesse na frente o homem indicado. O homem posto por Deus. Bem como aquelas 3.000 almas não teriam sido salvas se não estivesse ali o homem que tinha a chave. Isso é uma coisa, é um assunto para se pensar, porque eu vou falar para vocês uma coisa muito séria. O homem que está num perfeito juízo em relação a ministério, a melhor coisa que podia lhe acontecer era Deus dizer para ele: coloque fulano e desça depressa. Coloque fulano no seu lugar e desça depressa, sai correndo. Enquanto outros estão buscando para si. Mulheres buscando para si juízo. O irmão Branham disse: você fica culpado daquilo. Aí nós temos que lembrar da mensagem na imagem. Um mergulhador lá. Um mergulhador que tinha prática, que tinha ofício para aquilo e tinha equipamento para aquilo. Os homens de negócio deveriam testificar. Mulheres, donas de casa, não importa se você é empregada na casa de alguém, testifique. Sua vida é uma testificação, não é? Faça tudo que você puder para o reino, porém jamais injete as suas próprias ideias. Mas quantas pessoas a gente tem encontrado adotando doutrinas particulares de irmãs? Porque a irmã fulana disse que, o irmão ciclano disse que uma vez eu soube, numa igreja, um irmão saiu da comunhão. Por quê? A sua família não estava no mesmo nível dele. E ele pôs um televisor dentro de casa. E um outro irmão disse para ele: você não pode tomar da ceia. Quando o pastor nunca teve essa autorização na mensagem para dizer para uma pessoa que ela não pode tomar da ceia porque tem um televisor dentro de casa. O irmão Branham nunca falou isso. É um exemplo apenas. Eu diria, um pobre de um irmão, de uma irmã, assume. Você não pode. É muito raro o caso. Está aqui os pastores aqui, que naturalmente têm sua cabeça no lugar. É muito raro o caso da gente dizer para uma pessoa: você não deve tomar da comunhão até que isso seja resolvido. Mas isso é de muita responsabilidade. Tem tanta coisa boa para fazer, segura, conforme 1 Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, castas, honestas,
honrando seus maridos, obedecendo seus maridos. Tem tanta coisa boa para fazer, uma receita de melhorar a panela lá, mesmo simples, que às vezes o marido não está nem dando conta mais de comer, porque não aperfeiçoa. Tem tanta coisa boa para uma mulher mais velha ensinar para uma mais nova. Útil, agradável, limpo, bíblico. Uma mulher casada tem que ensinar para a moça coisas íntimas com seu marido. Isso é verdade? Expondo aquela moça até com um adultério com seu próprio marido. Conversando coisas íntimas de mulheres com seu esposo. Mas assim, a coisa tem um âmbito muito grande, um curso muito grande. Quando há tantas coisas boas, seguras, já que gosta de distribuir, mas há tanta coisa boa para distribuir. O profeta diz, há tanta coisa boa para você falar. Porém, jamais injete as suas próprias ideias. Apenas diga o que a mensagem diz e continue adiante. Está vendo? Então talvez você tenha alguma influência. Bem, não tente pregar agora até que Deus, você sabe, lhe chame. Aqui tem um irmão, uma família que está sendo chamada. Por enquanto, eu diria, por mim, eles estão orando. Mas ele vai ter que dizer, ó, Deus me chamou. Eu tenho essa convicção. Apenas permaneça exatamente com isso. Seu testemunho, porque se você não permanecer, você sairá na categoria errada. E então você atrapalhará tudo. Isso mesmo. E isto absolutamente não agrada a Deus. Isto prova aqui. Vamos voltar lá no 66. Vamos voltar lá no 66. Agora, enquanto ele permaneceu rei, e ele foi uma bênção para o povo, sendo um rei, como rei. Porém, quando ele pensou que ele era um ministro, então ele pensou, porque Deus o havia abençoado, que ele poderia ser qualquer coisa que desejasse. Porém, ele era uma bênção para as pessoas como rei. Você pode ser uma bênção para outras irmãs como dona de casa, como senhora, como uma boa cozinheira. Toda boa moça tem vontade de cozinhar bem, fazer uma boa comida, ter uma novidade a mais e trocar essas experiências. Mas quando sai desses limites, então ele diz, você vai atrapalhar, somente atrapalhar, complicar e além do mais, trazer juízo por cima de você. Ele se tornou uma maldição sobre eles quando ele tentou tomar o lugar de ministro. E nós temos muito disso. Todos desejam levar a bola, está vendo? Vamos para o 71. 71, parágrafo 71. Muitas vezes em uma igreja, uma pequena igreja pode estar tendo um reavivamento. Alguém sai aqui e dirige um encontro de oração. Então ele tem uma ideia diferente do que verdadeiramente a Bíblia diz, porém de qualquer modo ele crê desta maneira. E ele começa uma influência, voltando para o assunto da influência, e afasta outros disto. A coisa a se fazer é proteger a mensagem da maneira que ela está indo, permanecer exatamente com ela
e derrubar tudo para longe dela, se é que vamos cruzar a linha de gol. Então, porque ele havia dito antes que no futebol americano, você sabe, eles pegam a bola aqui, o lançador, e o resto do time passa a protegê-lo, para que ele faça o gol. Não é tentando tirar, o inimigo é que está querendo tirar a bola dele. Mas o time dele não está tentando tirar a bola dele. Está protegendo. Vamos para o 73. Quando este rei, agora, quando ele foi repreendido, e a verdade lhe foi dita pelo ministro do edifício, e tentou dizer-lhe que ele estava errado, que Deus ordenou isso somente para os descendentes de Arão, e eles eram consagrados a esse serviço somente. Isso é tudo o que eles haviam de fazer, eles eram consagrados para isso. E um rei, não importa quão justo ele fosse, ou quanto Deus o havia abençoado, ele não tinha nenhum direito de queimar incenso. Ele estava tomando o lugar do sacerdote e ele não deveria fazê-lo. Fica parecendo que essa mensagem é só para obreiros, né? Mombrana pregou para todo mundo. E quando ele foi repreendido, ele ficou indignado. Seu temperamento explodiu, exatamente enquanto seu temperamento explodia. É nessa hora que você está na beirinha do abismo. É na hora da ira. Por isso a Bíblia diz, não provoque a ira. Por favor, não faça isso. Não provoque a ira. Há pessoas que passam fases que elas estão inflamadas, estão igual gasolina. Você chega e risca o fósforo, o que você está querendo? Tem hora que seu marido está inflamável. E você chega e ateia o fogo. Vai pegar fogo mesmo. Paulo chegou a dizer, não, para não ativar mesmo, não provocar ira nas crianças. Tem certas maneiras de coibir, prender uma criança que causa ira. Não é deixar a criança fazer tudo o que quer, mas a criança é dotada de uma energia tremenda, se ela é sadia. Aí, quando ele foi repreendido, em vez dele se humilhar, a tendência nossa é explodir. A tendência nossa não é essa, assim, dizer, graças a Deus, eu fui na igreja hoje, olha, Deus está se ocupando comigo. A mensagem foi só para mim. Graças a Deus, o Senhor abençoe aquele pregador, que foi usado só para mim. Não. Ele me marcou. Ele me marcou. Quando Hebreus capítulo 12 diz que ele tomou por filho. Aquela mensagem de domingo atrasado, eu disse, ela foi só para mim. Alguém disse, não, ela foi para mim. Eu disse, não, foi para mim. Ela foi só para mim. Por quê? Porque eu sou homem como você, eu estou sentado aí também. Aí quando ele foi repreendido, ele ficou indignado. Agora, é natural, até por uma questão de brio, capítulo 12, a carta aos Hebreus, é uma coisa que você deve ler para distinguir bem. Não é que o filho natural, ilegítimo, que veio lá do tempo da ignorância. O irmão Brando disse que o sangue de Jesus Cristo, há coisas que no Velho Testamento são tipos para o espiritual no Novo. Então aquele que não aceita a correção é bastardo, não é filho.
Quando você quer ler sobre isso, até mesmo ensinar seu filho ou filhinha, você vê aqui, ó, quem não aceita a correção, porque ele diz aqui, ó, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Que filho há a quem o pai não corrija? A criança cresce compreendendo que a correção é uma necessidade para a sua vida, para o seu bem. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mas aqui no verso 11 ele disse, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, porém não de indignação, de revolta, mas de tristeza. A gente fica triste, falta o ar, dói o coração, perde o sono, mas nunca revoltado, indignado, conspirando, murmurando. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha, eu pediria uma das nossas secretárias aí para pegar aquela carta do irmão José, a última, que está em cima da minha mesa. Por favor, o irmão Divino não vai achar, não. Vai ser difícil para ele. Seu temperamento explodiu, e exatamente enquanto seu temperamento explodia, veja o que aconteceu. A lepra apareceria em seu rosto. Eu sou um homem do coração mole, um homem do coração bom. Eu conheço meu coração. Você conhece o seu. Encontrou? Obrigado, já encontrei. Obrigado. Você conhece o seu coração. Você sabe que você fica nervoso. Você sabe que quando você fica nervoso, libera essa adrenalina. Nós temos um doutor ali atrás que dá aula sobre isso. Então vem entra a insulina no meio, pronto, uma confusão no meio, e ele fala para mim, você está entendendo? Eu disse, não, irmão, não estou entendendo nada, para com isso. Mas o certo é que leva até a suar sangue o que aconteceu com Jesus. Mas nós vamos entender uma coisa. É uma questão de espírito. De espírito. Às vezes a pessoa está agindo aparentemente de uma maneira mais errada do que a outra. No entanto, Deus está se agradando mais dela do que da outra. Não é para facultar, apoiar erro, esse negócio de Jacó, de miserável que sou. Quem quiser basear nisso, vai terminar com isso só. Se você baseia a sua fé somente nessas escrituras, você vai terminar lá no fim com elas somente. Agora, se você baseia também aquele que está em Cristo, nova criatura, você vai chegar no fim com elas também. Não é certo? Está certo ou não? Então não precisa ninguém apressar em raciocínio. Mas o certo é que é uma questão de espírito, não há ninguém que não convulsione. Só se estiver morto. O homem que não emociona, que não reage, ele está morto, então. Quem pôs a adrenalina no corpo foi Deus. E
Sabe-se que em todos os animais tem, o próprio veado lá, ele leva aquele susto e a arma dele é a fuga, então libera adrenalina, só ele não fica revoltado. Ele não sofre de raiva como o cão, o felino, a onça, o leão e outros que precisam da vacina antirrábica. Naturalmente, a ovelha, o cordeiro, libera adrenalina, tanto quanto do bode, do leão, da onça, do cachorro. Mas veja, o comportamento dela e o comportamento do cachorro, do cão. Ela nunca fica agressiva. Então é onde a gente vê o miserável na gente. É aquela hora que a gente vê o miserável na gente. E se encontra, às vezes, totalmente leproso. Você diz, não, o que é isso? Jó estava lá sem passar por esse processo que Uzias passou. Sem ira, sem contenda, ele estava lá, leproso. Agora, na hora, preste bem atenção, que não tem uma hora mais própria para o diabo batizar uma pessoa a não ser na igreja. Na hora de uma mensagem, na hora da ceia principalmente. Foi a hora que Judas recebeu a plenitude para executar a sua obra. Foi na ceia, foi na comunhão. Foi quando ele tomou do bocado. Mas quando ele explodiu no seu temperamento, logo a lepra apareceu no seu rosto. Logo você viu aquele semblante caído. Ele rompeu com lepra, então ele deixou cair o incensário e correu para fora do edifício. Aí agora chegou a hora de ele sair, deixar a plataforma. Às vezes eu fico pensando, ele está dizendo, eu não pedi para ser pastor. Nunca pleiteei isso. Isso aconteceu tanto quanto eu não pedi para nascer. Da mesma forma. Essa semana a gente esteve em Brasília. Para mim foi uma bênção muito grande eu ter ido lá. Porque eu pude ver coisas que eu dispus pela graça divina sem saber. Ninguém estava percebendo, mas eu estava ali todo o tempo remoendo aquilo. Por amor de vós, foi Deus vos amando. Amando as pessoas às quais eu mais tenho prejudicado aqui. Das quais eu tenho ferido os sentimentos. Era Deus amando. Era Deus amando o Brasil. E você vai chegar a esse Getsemane. Você tem chegado às vezes. A senhora mesmo como dona de casa, lá com seu marido. Talvez você passa pelo Getsemane e você não percebe até. Tanto quanto Jesus percebeu. Por quê? Naquela hora havia uma evasão. Ele não tinha à sua mercê aquilo que ele deu para a sua igreja. Porque se ele era Deus e podia suportar tudo, em compensação,
Ele entrou na igreja como consolador. Mas ele irrompeu com lepra. E o que ele fez? Ele deixou cair o incensário e correu para fora do edifício. Está vendo? A hora que ele acudiu já era tarde. Tentando personificar alguma outra pessoa, nós não deveríamos fazer isso. Aqui tem uma relação com o parágrafo 64, você anota depois, o 64. E ele ficou indignado, e ele perdeu o controle. Irmã, ele ficou indignado, e ele perdeu o controle. Eu perdi o controle. Pensa um pouquinho. Da ontem eu estava lembrando disso, lá em Anápolis, há não muito tempo atrás, antes dessa hotline, 5 homens trabalhando na alta tensão, e o plantão foi lá e ligou a chave. Vizinhos, pessoas saíram na janela, na porta da casa, na rua, vendo eles torrando uns pouquinhos assim, ó, virando torresmo. Agora, aquele homem não sabia que estava fazendo aquilo. Ele pensou. Cinco pais de família giraram um torresmo, carvão. Então, indignado, e ele perdeu o controle, e seu temperamento escapou dele, e ele mesmo assim acendeu o incensário para ir. É uma característica do teimoso. Quantas vezes eu vejo isso em mim? Vou, de todos os modos eu vou. Mesmo com o coração doendo. Mesmo com o coração reprovando. Você vai em frente. Ela vai em frente. Continua com aquela mesma mania com o seu marido, sabendo que está errada. Depois vamos culpar. Não resolve, não vai adiantar nada. Ele mesmo assim acendeu o incensário para ir. Ele foi de todos os modos. Eu não sei, eu creio que os irmãos estão gostando da mensagem comentada assim, não é? Agora, a gente vai fazer, tem agora a invasão dos Estados Unidos, eu vou gravar primeiro daquele outro modo, depois a gente vai comentar. Então vamos ter dois estudos dela, não é? Da mensagem. Isto, se Deus permitir. Então o que aconteceu? Deus o feriu com lepra bem ali, enquanto ele estava ali de pé em sua ira, exatamente no lugar de salvação, exatamente no lugar de glória, próprio para um sacerdote, interceder, liquidar com lepras, apagar pecados. Um homem fica leproso. E ele morreu leproso. Eles tiveram que tirá-lo do templo. Agora, voltando lá para o 74, fato ligado com fato, em sua ira, ele perdeu o controle, e em sua ira ele pecou. Isto quer dizer, se ele não ficasse irado, ele não teria pecado. O profeta diz aqui que houve uma comissão para dizer para ele: não faça isso, isso não é seu, isso não é para você.
Sua Majestade é abençoado como rei, mas não faça isso. E ao invés de aceitar, ele se irou. Ficou arrogante, petulante. E irando, pecou. E ele foi ferido. Foi certamente uma lição para esse jovem profeta, para Isaías. Isaías, que tinha influência boa do mesmo rei. E que por isso já estava com iniquidade nos lábios. Agora, não importava quão grande o homem fosse, ele tinha que permanecer em seu chamado. Eu me dou conta de que isso está sendo gravado. Eu sei que irá ao mundo inteiro. Veja, não é só para mim isso, então para plenário fechado. Selvas adentro. E Hotentotes, índios da África. Hotentotes são índios da África. E tudo mais. Esta mensagem aqui hoje à noite será traduzida em idiomas. Tanto que está aqui em português. Porém, eu digo isto de todo o meu coração. Muitas pessoas dizendo, por que você não se une a certas organizações? Por que você não vem com os pentecostais? Por que você não vem com este grupo? Porque você simplesmente não deixa essas pequenas coisas passarem? Essas coisinhas. Aí ele desafia. Como eu posso fazê-lo? Eu tenho que permanecer com essa mensagem. Essa chamada você tem. Essa chamada você tem. Permanecer com esta mensagem. E para terminar, vocês se lembram que o irmão José Divino fotografou aqui a igreja levantando a mensagem? Eu mandei aquelas fotos para o irmão José. E agora ele me escreve assim: prezado irmão Joaquim, saudações no amável nome do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, recebi hoje as fotos que me enviou do encontro realizado na Páscoa. Fico muito agradecido por ter feito isso. As fotos estão bonitas. O irmão tem mesmo um ótimo grupo aí. Pode-se notar pela feição deles que amam o Senhor. E me senti abençoado por vê-las. Eu realmente gosto da foto de todos os irmãos com seus livros na mão. Eu as mostrarei para os irmãos aqui, que gostarão delas o tanto quanto eu. Agradeço sua atenção e por ter separado tempo para fazer isso. Isso significa muito para mim. Muito obrigado, meu irmão. Estarei orando por vocês e peço que também se lembrem de nós em suas orações. Irmão Joaquim, que Deus esteja com o irmão. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós já estamos em maio, hein? Maio já é o que? É mês das noivas, né? Daqui a pouco o cachorro está com o rabo entre as pernas, chorando debaixo da cama. É só foguete. E você vai ver se essa maldição do futebol sai bem por lá. Essa desgraça. Aí que você vai ver. Pobre dos cachorros vão sofrer. E a Brahma vai enriquecer mais. A Antártica, cachaça e tanta coisa vai aumentar. Mas eu fico pensando assim, gente, o mundo tem que ter seu lenitivo. Agora, o mal é você estar querendo, você está com inveja dele, não sei o que é. Entra no espírito também, ué. Ou você come de cá ou come de lá, uma das duas. Ficar fora do espírito é que não tem jeito. Aleluias, glória a Deus. Senhor Jesus, Tu sabes, ó Deus, e conheces melhor, como o irmão Carlos já ensinou aqui hoje,
os nossos pensamentos. Como a gente se envergonha deles diante do Senhor, quando o Senhor se manifesta dessa maneira para nós, nos tratando como filhos, com esta alta consideração que o Senhor tem tido conosco. Senhor, converte isso em mais bênçãos para esse povo, cuja afeição expressa que ama o Senhor. Ajuda, Senhor, encoraja, anima, esforça a coragem de cada um a chegar no lugar devido, no lugar da vitória, nas águas dos vencedores. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, põe a tua bênção, a super bênção, a bênção do alto, em cada coração, a cada instante. A cura divina, cura divina, cura divina, que está no próprio corpo do enfermo. Esse dom tem que estar em você, irmão e irmã. Para você ser curada, ser curado, o dom da cura divina está em você. Isso é a fé na palavra, é a fé nas pisaduras de Jesus. Isso não é mental apenas, isso é uma segurança interna. Encoraja, ó Pai, portanto, a cada um enfrentar o seu Getsêmani, sua luta, sua decisão, seu passo decisivo, suas horas que é somente ela e Deus, somente Ele e Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que vocês agora voltem para casa, sejam bem alimentados, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus.